Pai, nós te louvamos, porque agora nos rendemos de uma forma especial à palavra. Teu Espírito já nos conduziu na adoração, Teu Espírito já nos convenceu que precisamos nos alinhar contigo e adorar o Teu santo nome. Agora queremos ouvir a Tua palavra, a modular os nossos corações com fidelidade. Usa a minha vida, Espírito Santo, para que tão somente a Tua palavra, a palavra de Deus, seja ministrada. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Estamos numa série de mensagens, 7 semanas. Hoje é a segunda de uma série de 7. Então já tivemos, domingo passado, o início da série de mensagens, Uma Vida Abençoada, baseado no livro do Robert Morris. Esse livro já está disponível na Bookstore. Então, se você quiser aprofundar os aspectos das ministrações dessa série de mensagens, está disponível na Bookstore, Uma Vida Abençoada. A propósito, quantos querem uma vida abençoada aqui? Ixi, nossa, tem anjos aqui, hein? E você aí, duvidoso, vou te dar mais uma chance. Quantos querem uma vida abençoada aqui? Ok, é lógico, é racional, você não projeta fracasso, você não projeta para a sua vida a maldição, as desconexões, os maus momentos. Você pode até estar vivendo, mas não foi projetado por você, você não deseja. Você pode até estar vivenciando algo que para você traduza não como uma vida abençoada. Talvez você, até por falta de entendimento, esteja imaginando e se autoconvencendo: a minha vida não é uma vida abençoada. Talvez porque você não saiba nem o que é ter uma vida abençoada. Talvez porque o nosso entendimento, à luz de humanidade, racionalidade, aspectos tão perceptíveis, traduzam para nós momentos difíceis e que cheguem ao teu coração com esse imaginário: não, minha vida não é uma vida abençoada. Mas conforme você manifestou, que é lugar comum para todos nós, todos desejamos uma vida abençoada. E é interessante que quando nós desejamos nos especializar ou sermos assertivos, ou quando nós desejamos obter sucesso em determinadas áreas da nossa vida, hoje ficou fácil você encontrar ajuda, orientação. Porque se eu estivesse falando aqui, olha, quem quer ser um milionário? Eu seria o primeiro. Todos queremos. E na internet você tem muita gente querendo te ensinar a ser um milionário. E interessante que tem gente que se tornou milionário porque vendeu o ensino de se tornar milionário. Ele não era milionário, agora ele é, porque tem gente comprando o método dele. Se é eficiente, se dá certo, eu não sei, eu não caminho por esses aspectos. Mas o fato é que você busca alinhamento, conhecimento, você busca ambientes de maior sabedoria, de pessoas que podem te ajudar em algumas áreas. O casal está em vistas de se casar. Poxa, como é que é a vida de casado? Bom, não vai se aconselhar com quem não é casado, vai se aconselhar com quem já tem experiência. E assim é a dinâmica da vida. Mas eu comecei perguntando quem quer ter uma vida abençoada, e todos, em uníssono, manifestaram que querem ter uma vida abençoada. E aí, como ser?
como ter, como entender o que é e como alcançar uma vida abençoada. É sobre isso que essa série de mensagem traz esclarecimentos, aponta caminhos, assinala perspectivas, as quais caberá a cada um de nós aceitar, posicionar-se e se mover. Nada acontece na minha vida, na sua vida, se nós não nos movimentarmos. Mensagem de hoje, palavra de hoje, fala de uma prova. A prova. E quando nós falamos de prova, remete a aspectos de um teste, a aspectos onde nós, de uma forma, somos intensamente testados para detectar se temos capacitação, conhecimento, alinhamento e, obviamente, se estamos falando de uma prova, qual é o resultado? Encontrar a aprovação, encontrar a validação. Mas essa prova, diferente da que você talvez possa imaginar, e olha, todos nós constantemente somos provados em diversos, numa multiplicidade de aspectos. Eu e você nos vemos provados dia a dia, momento a momento. Provas não são algo prazeroso. Eu não sei, os universitários daqui, talvez tenha alguém aqui, tem doido para tudo, né? Tem desconexões de todo tipo. Talvez tenha alguém aqui que ame o dia de prova, que tenha júbilo. Hoje é dia de, estou fazendo engenharia, tem cálculo, hoje é prova de cálculo, hoje tem matemática, hoje tem, sei lá. Gente, eu quando estudei e me graduei, o dia de prova era um problema, era difícil. Eu tive um professor de direito civil que era uma coisa doida, e um dia eu tirei 10 na prova dele. Eu falei, vou emoldurar essa prova. Eu esfreguei na cara da classe inteira, aqui ó, 10. Próxima prova, 3. Não dá para amar, não dá para gostar de prova. Prova nos testa, revela inclusive aquilo que nós não gostamos que seja revelado, as nossas fragilidades, aquilo que nós não somos bons. Todos nós, diante do Senhor, somos submetidos a uma prova. Sabe quando essa prova acontece? Quando você recebe o seu pagamento, quando você recebe os seus rendimentos. E o pastor vai falar de dinheiro. Não, vou falar de fidelidade, eu vou falar de honra, e eu vou falar de bênção. Porque o aspecto mais difícil, a área mais difícil, onde todos nós somos provados, é na área financeira. Eu falei hoje de manhã, pregar sobre esse assunto é um dos mais difíceis. É um dos mais difíceis, porque bate de frente com resistências emocionais, bate de frente com barreiras de racionalidade, bate de frente com a falta de fé. Então é um assunto bem complexo, mas profundamente necessário. Quando você recebe, e aqui, com exceção dos nossos adolescentes, quero crer que a maioria percebe valores em relação ao seu trabalho, talvez aposentadoria, rendimentos. Você está aqui, você está vestido. Se estiver com fome, depois
Nós tivemos um café da tarde aqui com o pessoal os voluntários, foi uma bênção. Mas você está aqui, então algo te sustenta para estar aqui. Isso quer dizer que renda você tem. E quando você recebe a sua renda, seu salário, sua aposentadoria, aluguéis, renda de alguma fonte que chega às suas mãos, como é que você trata isso? Como é que você olha esse momento na sua vida? Como você considera? Esse é o momento da prova. Esse é o momento em que somos provados. Você tem um bom emprego, você tem uma renda que te sustenta. Por quê? Como isso acontece na sua vida, na nossa vida? É fruto tão somente do seu trabalho? Porque você trabalhou, às vezes um mês, ou você fez investimentos, alguma coisa você fez na vida para ter e receber o que você recebe. E você considera, nós consideramos isso como? Eu vou adorar a Deus porque Ele tem manifesto o seu amor, ou eu vou dizer, eu consegui com o meu esforço, fui eu que consegui, minha capacidade promoveu isso, minha suficiência, minha autossuficiência promoveu isso, ou eu vou adorar a Deus? Porque o que nós falamos, o que nós vamos falar, é de algo que o Senhor oferece como uma possibilidade, fundamentado na sua palavra. Tem que estar fundamentado na sua palavra. Mas por que uma possibilidade? Porque passa pelo seu entendimento e pela sua decisão. Que possibilidade é essa? De em obediência. Primeiro, em obediência. Segundo, em confiança. E em adoração. Olhar para os seus rendimentos e separar 10% para glorificar ao Senhor. Sim, nós estamos falando de dízimos. Nós estamos falando de um aspecto da vida que biblicamente pode te levar a lugares que você sequer experimentou. Você pode ter uma vida próspera, desejo que isso seja uma realidade na sua vida, mas você ainda não experimentou daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, num ambiente de fidelidade. Na vida, nós somos movidos por princípios, porque se há um princípio que rege a minha vida no aspecto da minha existência como brasileiro, as leis que regem a minha condição, se eu violo um desses princípios, há uma consequência, concordam comigo? Agora, se eu estou em alinhamento, em obediência àqueles princípios, eu desfruto da consequência da obediência daqueles princípios. Isso é bíblico. Na vida espiritual, eu e você nos movemos por princípios, em obediência a princípios. Mas para que chegue o entendimento bíblico no seu coração, eu quero ler um texto muito usado, particularmente no momento em que nós promovemos aqui o nosso momento de generosidade. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Está sendo projetado aqui, não está? Então Deus está falando através do profeta Malaquias. Israel, nação, eu, o Senhor, não mudo. O Deus que falou no Antigo Testamento mudou no Novo Testamento? Em que momento em que houve
a transição. Você que tem uma relativa intimidade com a Bíblia, sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O que divide os dois ambientes? Nascimento de Jesus. Então, o profeta Malaquias, sendo usado por Deus, falando por Deus, revelando a palavra de Deus, diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Deus está chamando, está puxando a orelha de Israel. É só porque eu não mudo que vocês não são consumidos, porque vocês estão desobedecendo a minha lei. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Sério isso, né? Forte. Quem está falando aqui, igreja? É Deus. Deus está falando à nação de Israel. Mas pastor, se ele está falando à nação de Israel, não está falando a essa igreja. Se ele está falando à nação de Israel, nós não somos a nação de Israel. Como é que começou esse texto? De fato, eu, o Senhor, não mudo. A minha palavra permanece para sempre. Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Como te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Aonde que é para ser entregue o dízimo? No depósito do templo. Deus não está falando entregue o dízimo para o sacerdote, entregue o dízimo para os levitas. Deus está falando, o dízimo é para o depósito do templo, o dízimo é para o Senhor. Para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar por vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que legal ser chamado. Poxa, a igreja Amor e Cuidado, o penapolense é feliz, ele é abençoado. Como é desejável ser considerado assim. É isso que nós almejamos, receber. Mas para chegar nesse ponto, precisamos nos realinhar. Então, alguns princípios que nós lemos aqui, alguns eu já antecipei. Primeiro é que Deus não muda. A razão que Deus não muda é porque se Ele mudasse, Ele não seria perfeito. Deus não pode se tornar algo, porque Ele já é. Deus não está se aperfeiçoando, Ele é a plenitude da perfeição. Ele é o exemplo máximo do que é perfeito, é a referência daquilo que é perfeito. Então não há um aspecto sequer possível e imaginável em que Deus venha a mudar por conta de que a sociedade mudou. Você pode olhar a sociedade de hoje, comparar com a sociedade de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás, com certeza, inequívoca, grandes mudanças aconteceram. E agora, essas mudanças que antes demoravam séculos, elas acontecem na dimensão de anos. E a despeito disso, Deus não mudou e não mudará. Outro princípio que o profeta está alertando é que
vocês se desviaram dos meus decretos. O salmista, no Salmo 119, diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para ter autoconhecimento, para conhecer mais a palavra, para ser um doutor da lei. Por quê? Para não pecar contra ti. E o Senhor está falando: vocês têm se desviado dos meus decretos. Meu povo padece por falta de conhecimento. A pastora falou hoje para os voluntários da extrema necessidade que atinge a todos de sermos conhecedores da palavra. Deus não está dizendo: olha, eu vou te amaldiçoar. Deus está dizendo: vocês estão debaixo de maldição, porque existe um princípio que foi estabelecido, e porque vocês estão violando esse princípio, vocês estão assumindo as consequências. Ora, você está dirigindo numa via cujo limite de velocidade é 100 km por hora. É um princípio para a sua própria segurança. Estudos foram feitos de que aquela via, pelas curvas, pela situação, o limite de velocidade é 100 km. Mas você está num carro que tem a possibilidade de atingir 300 km por hora. E você decide, você tem um carro potente, confortável, airbag para tudo quanto é lado, está tanque cheio. Eu não vou andar a 100, eu vou andar a 200. Você está no carro, você está no comando, a decisão é sua. O princípio é qual? 100 km. Você decide andar a 200. Você passou por um radar. Há uma consequência. A multa é a maldição, porque você violou um princípio. É o que Deus está dizendo aqui. Existem princípios que foram estabelecidos para que vocês sejam abençoados. Os princípios que Deus estabelece na sua palavra não tem como propósito te alcançar com maldição. Errado. Os princípios que Deus estabelece na sua palavra é para proteção, para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que você sinta o que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o sentido dos princípios. Deus não estabelece princípios para privação. Não, eu vou privar. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser andar em fidelidade comigo, eu vou privá-lo. Se quereis, experimentareis o melhor dessa terra. Deus sempre quer nos oferecer o que tem de melhor. E vou dizer para vocês: andar debaixo dos princípios do Senhor faz com que você experimente o que há de melhor, porque o que há de melhor não é o que está sendo oferecido pelo mundo. O que há de melhor não é essa cópia mal feita, inexata, corrompida, pecaminosa que o diabo te oferece. O diabo oferece sexo como algo prazeroso, mas ele não estabelece princípio. Pelo contrário, fala: não, o sexo é para ser desfrutado independente de circunstância. Mas o princípio que Deus estabeleceu é que o sexo é para o casal que se uniu em casamento, para desfrutar de intimidade e bênção. E o diabo oferece a cópia inexata, mas ele não alerta para as consequências, ele não alerta para aquilo que vai acontecer pela violação dos princípios. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo. O dízimo pertence ao templo, ao depósito do templo, não pertence a mais ninguém. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus está autorizando aqui colocá-lo à prova. E hoje, depois da ministração, estava conversando com a minha esposa e ela trouxe um insight muito interessante, porque Deus está falando aqui:
e eu não encontrei isso em nenhum outro lugar da palavra, quando Deus autoriza ser provado, ponham-me à prova. Mas sabe, só pode provar a Deus quem o conhece. Só pode provar, de colocar Deus à prova, quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade. Salmos, selecionei esse versículo 24, capítulo 14, diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos. Algumas versões falam: a intimidade do Senhor é para que aos que o temem, os quais leva a conhecer a sua aliança. Quando Deus fala, tragam o dízimo e me ponham à prova, Deus não está falando para você, faça uma negociação comigo, faça um teste comigo, faça um investimento, vai, pega aí um mês aleatório, você que nunca foi fiel ao Senhor nos dízimos, aleatoriamente, só para testar, só para ver se é verdade, pega um mês aí e dizima, aí você vem e me prova. Faz isso não, faz isso não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está falando, primeiro, olha, eu não mudo, eu continuo sendo Deus que selecionou vocês, entre todos os povos, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram bons, a maior nação, vocês eram nada, pequenos, eu escolhi vocês, e eu os amei, e porque eu os amei, eu estou protegendo vocês, eu tirei vocês de um cativeiro de 430 anos, agora eu vou conduzi-los pelo deserto, e agora vou cumprir o que eu prometi a Abraão, lá no passado, de constituir uma nação, reserva particular a mim. Eu quero intimidade com vocês, eu sou um Deus que quer ensinar vocês, nesse aspecto, para aqueles que entendem o chamado de Deus, para um ambiente de intimidade, para caminhar com Ele, mesmo nos desertos, para experimentar dEle, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, esse pode colocá-lo à prova. Se andar em fidelidade, pode colocá-lo à prova. Agora, ninguém está falando aqui para você fazer um investimento. Ninguém está sendo leviano aqui para uma interpretação distorcida da palavra, para dizer a você, ó, se você for dizimista, você coloca Deus no canto da mesa, você bota Deus numa sinuca de bico, você esnuca Deus, para quem entende o jogo de sinuca, você deixa Deus sem saída. Faz isso não, entenda dessa forma não. Deus está te chamando para relacionamento de pai e filho, para experimentar dele, somente dele, um ambiente de intimidade. Você entendeu? Então diz um amém aí se você entendeu. Amém. Falei para você negociar com Deus? Não, né? Falei para você que você pode provar a Deus só porque você decidiu dar o seu dízimo? Não. Eu falei para você ser fiel a Deus, obediente a Ele. O texto fala um aspecto bastante interessante. Voltem para mim. Voltem para mim, o Senhor está dizendo. Você se afastou de mim, ou você nem está próximo de mim. Voltem para mim. Qual é a correspondência? E eu voltarei para vocês. Pior lugar para você estar, pior momento da sua vida é quando você se afasta de Deus. Estou falando de experiência, tá bom? Estou falando de quem já fez isso. E detalhe, não tinha problema financeiro. Eu me afastei do Senhor, pela sua graça e misericórdia, estava próspero.
pela sua graça e misericórdia, não experimentei o que aconteceu com o pastor Toninho. Quem estava aqui no dia do pastor Toninho? O pastor Toninho deu o testemunho dele aqui. Perdeu tudo, né? Num ano, o cara que tinha $100 mil em espécie no plano Collor, um ano perdeu tudo. Isso não aconteceu comigo. Eu me afastei do Senhor. O que eu perdi? Não consigo dimensionar o que eu perdi. Não consigo valorar o que eu perdi. Porque financeiramente eu não perdi. Mas eu perdi muito. Olhando para os aspectos da minha vida hoje, do que Deus está promovendo na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, lembrando do tempo em que eu me afastei do Senhor, a única conclusão possível é que se cumpriu na minha vida o que o Senhor prenuncia em Malaquias. Eu me afastei do Senhor e me vi debaixo de maldição. Por quê? Olha, sendo muito claro, todas as vezes que nos afastamos do Senhor, renunciamos à intimidade com Ele, descartamos o seu chamado, nada do que experimentamos é bênção, nada do que experimentamos é abençoado. Naquele tempo tinha dinheiro na conta, mas eu não conseguia abençoar ninguém. O meu dinheiro não servia para ser bênção na vida de ninguém. Me levou para um monte de lugar torto, com um monte de gente torta. Isso é bênção? Não é. Bênção é viver debaixo das mãos dadivosas, protetoras, generosas, cuidadoras de um Pai amado, amável, generoso, cuidadoso. Isso é bênção. Voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vós. Se tem alguém aqui que está afastado do Senhor, que está achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, tá não, viu, filho? Tá não. O Senhor está chamando você para voltar para Ele. O dízimo é um teste. Nós estamos falando de teste. O dízimo é um teste. Por que Deus quer 10%? Porque Ele quer 10%. Porque Ele pede 10%. E você pode pensar assim: poxa, 10% é muito. Eu ganho R$100 mil por mês. Ninguém falou amém. Vou baixar para 50. Eu ganho R$50 mil por mês. Eu recebo, né? Eu recebo. Você tem um anjo aqui, traz para mim. Aí você faz. A nossa racionalidade nos leva aonde? Todas as vezes que a gente fala de dinheiro, todas as vezes que a gente fala de finanças, a nossa racionalidade nos leva para onde? Para a matemática. Por isso que dizimar é um teste, porque você recebe, e aí você está entendendo agora que o Senhor te dá a oportunidade de adorá-lo e glorificá-lo em obediência com 10% da sua receita, e você vai para a matemática e você fala: não vai dar, porque você vai fazer conta das suas prioridades. Aluguel, luz, internet, água, isso, plano de saúde, parari, parará, 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 parará. Ó, sobrou R$10. Sobrou R$10. Não dá para dizimar. É a realidade que nós vivemos, nos aspectos de uma racionalidade. Por isso que é um teste. O que nós não nos lembramos é que o Senhor te dá a oportunidade de glorificá-lo em obediência com 10%, mas você não é dono dos 90%. Quem disse? Quem disse que o restante que você tem nas mãos te pertence?
Todos nós, em tudo aquilo que temos e somos, sabe que a figura que podemos aplicar? Somos mordomos, administradores. Se você recebe um salário vultoso, se você tem economias grandiosas, se você tem riqueza de patrimônio, nada disso te pertence. Pastor, mas está tudo no meu nome, a conta bancária é no meu CPF, as escrituras das propriedades estão no meu nome. Que bênção! E você vai levar para a eternidade? Você vai levar? E você vai chegar lá com uma carriola de escritura, certificados de ações, debentures, commodities, essa moeda nova agora, bitcoins, a chave dos seus bitcoins. Senhor, está tudo aqui. Fazer o que com isso, filho? Isso tudo é meu? Isso tudo sempre me pertenceu? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que é seu? Nada. Você é mordomo. E detalhe, quando estiver diante do Senhor, vai prestar conta do que você fez com as bênçãos que chegaram na sua vida. Por isso que eu perdi muito quando estava longe do Senhor. Porque se a sua graça e a sua misericórdia no meu arrependimento, o sangue de Jesus não vem e me cobre, diante do Senhor Ele vai chegar: escuta, você tinha um empregaço, você tinha saúde financeira e você não fez nada naquele período, você não abençoou ninguém, você não era obediente, você não me honrava, você não me glorificava. É isso, essa é a realidade. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Quais são as verdadeiras riquezas? O que verdadeiramente diante do Senhor tem valor? Qual é a visão de valor que Deus tem? Deus identifica o que tem muito dinheiro de uma forma diferente do que aquele que não tem? Com certeza. Por conta do dinheiro? Não. O que nós falamos domingo passado? Sobre o que foi? É tudo sobre o coração, igreja. Então, do multimilionário, mesquinho, avarento, que não teme ao Senhor e dá fortunas para obras de caridade, Deus está olhando para o dinheiro que ele está colocando em obras assistenciais? Ele está olhando para o coração. Porque quando aquela viúva pobre, diante do Senhor Jesus, deposita 2 moedinhas de pequeno valor, segundo a palavra, no baú do tesouro, Jesus falou o quê? Opa, está aqui uma que deu mais do que todos os outros. Por quê? Ela deu de tudo que tinha, ela deu o coração, enquanto os outros ricos, milionários, faziam por obrigação, faziam por publicar a sua generosidade. É tudo sobre o coração. O dízimo também é bíblico. Dízimo não é uma invenção humana. Dízimo não é para sustento pastoral. Dízimo não é para tocar carro do pastor. Não. Rompa com esses pensamentos. Talvez você até ouça isso ainda hoje. Olha só. Lá no livro de Gênesis, começo das coisas, primeiro livro da Bíblia. Porque você pode dizer: não, mas dízimo é da lei, é do período da lei, foi estabelecido pela lei de Moisés. Mas espera aí, vamos ler aqui Gênesis. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, na Bíblia Melquisedeque representa Jesus Cristo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo:
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Opa, peraí. O dízimo nem havia sido institucionalizado na lei mosaica, e eu tenho o patriarca dizimando. Então Jacó fez o seguinte voto. Lembra de Jacó, irmão de Esaú, que compra a sua primogenitura, dá uma enganada ali em Isaac, precisa fugir. Agora Jacó quer voltar para casa. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial eu levantarei, e será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Então, queridos, eu tenho aqui 2 patriarcas que dizimaram antes da existência da lei que falava sobre os dízimos. Aí você ainda pode estar raciocinando: mas pastor, eu aprendi que na divisão do Antigo e do Novo Testamento, aquilo que se refere ao Antigo Testamento não necessariamente se aplica no Novo Testamento, porque agora nós vivemos no período da graça. Agora em Cristo Jesus tudo se fez novo, e não há mais os aspectos da legalidade do dízimo. Vamos ouvir Jesus Cristo de Nazaré, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês que dizem que conhecem a Bíblia, vocês que dizem que entendem e conhecem toda a lei, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os caras davam dízimo de tudo, até de hortaliça. Os caras eram legalistas. Se nascia 10 pintinhos, um eles separavam. Se tinha 10 sacos de arroz, um eles separavam. Jesus está dizendo: vocês dão dízimo de tudo, até da hortaliça, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha, a mesma lei que fala para vocês dizimarem de tudo, tem aspectos que vocês estão violando: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês estão sendo dizimistas, mas estão sendo injustos, estão sendo sem misericórdia, e estão sendo infiéis. E aí Jesus arremata, que é para desconstruir mesmo a nossa cabeça, para desconstruir o nosso entendimento. Vocês precisam praticar estas coisas. Quais são estas coisas que Jesus está dizendo para praticar? Vocês devem continuar dizimando, vocês devem dizimar de todas as coisas, mas sem omitir aquelas. Então você vai ser dizimista, mas você vai ser justo, você vai ser misericordioso e você vai ser fiel. É o que Jesus está ensinando. O dízimo também demonstra gratidão. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Chegou o teu salário, chegou a renda que você percebe todo mês. Você tem agradecido a Deus pelo emprego, pelas vendas, pela comissão, por tudo que tem acontecido na sua vida? Você demonstra gratidão? Ou você equivocadamente acha que tem tudo a ver com você, não tem nada a ver com Deus? E se perder? E se algo acontecer que mude a sua realidade? Como é que vai ser?
Eu trabalhei 22 anos, já falei em alguns momentos aqui, numa multinacional que me ofereceu um emprego dos sonhos. Mas houve um momento em que eu olhei aquele emprego e falei: esse aqui é meu Deus, porque isso aqui sustenta a minha casa. Esse emprego, esse salário, esses benefícios mantêm o meu padrão de vida, estão pagando as minhas despesas. O plano de saúde, um dos melhores, é extensivo a toda a família, e vai. E eu endeusei, achei aquilo como que era principal na minha vida. E eu acordava de madrugada com falta de ar, quando me vinha a perspectiva de perder esse emprego. Então você sabe o que eu tinha? Eu não tinha nada, porque eu tinha aquilo que não era meu. Eu tinha aquilo que eu não sabia que não era meu, eu achava que era meu, e eu me apeguei àquilo lá, mas na verdade nunca foi meu. Deus foi muito misericordioso comigo e permitiu ficar um bom tempo nesse emprego, mas o dia que eu coloquei esse emprego nas mãos dele, ele tirou. Não, agora você não fica mais com ele. Beleza, Senhor, muito obrigado, eu entendi. Nada é nosso, e você tem a oportunidade, quando você recebe, seja o salário mínimo, seja um salário escandaloso, uma comissão de vendas, que eu desejo que chegue na sua vida, promoção, desejo que chegue para você o melhor que o Senhor pode te oferecer, para você fazer o quê? Pensa bem, o que você faria no emprego, na sua empresa, com aquilo que você tem hoje como fonte de renda, se no próximo mês duplicasse, triplicasse, centuplicasse o que você percebe, o que você faria? Isso te levaria a mais perto do Senhor, ou te levaria mais longe do Senhor? Talvez não esteja chegando na nossa vida, porque Deus que nos conhece, o Deus que tem propriedade sobre você, pelo menos sobre alguns, dupla propriedade, porque todos aqui foram criados por Deus, todos são criaturas de Deus. Deus te criou, já te tem como propriedade, e para alguns, quisera todos, Deus ainda te comprou com o sangue de Jesus. Você tem noção do quanto você custou para Deus? Você tem noção do preço que lhe foi pago para resgatar a sua vida do pecado, da perdição e da condenação? Você tem noção que o custo foi o sangue precioso de Jesus, o único Filho de Deus, que morreu numa cruz para te salvar? Então Deus, para resgatar você da condenação do pecado, pagou um preço que não há como o homem equiparar. A palavra de Deus diz que dará o homem em resgate da sua vida. Qual o preço da sua vida? Quanto você ofereceria para Deus para ganhar a eternidade? Não é possível pagar. Por isso que é graça, porque você não tem como pagar, mas Deus oferece para você. E aí, diante desse cenário, diante dessa realidade, do preço que foi pago, para que você tenha a salvação e acesso à eternidade, Deus fala: honre-me com as suas rendas, com 10% das suas rendas. Sabe uma representação legal? Papais que têm filhos aqui, Dia dos Pais, o seu filhinho, a sua filhinha quer te dar um presente, não é isso? Ele tem renda? Não tem. Aí ele vai e compra um presente legal para você, compra um tênis, compra um presente bacana, uma carretilha para quem gosta de pescar, né?
Compra um presente legal. Quem pagou esse presente? Não foi você? Às vezes vem até na tua fatura de cartão de crédito. Às vezes a tua mulher falou: preciso pegar dinheiro aqui, porque preciso comprar um presente para você, e ele quer te dar um presente. Você sabe que foi você que pagou, mas qual é o sentimento do teu coração? Como você se sente nesse momento? Você não se sente, você se sente lesado? Você se sente usurpado? Que isso? Eu que estou pagando? Que momento é esse? Não, você se alegra, porque o teu filho, a tua filha, não tem renda. Ele pegou do que é teu, para dizer: olha, eu honro a sua vida, você é importante para mim, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer pela sua vida, pela tua presença na minha vida. É a mesma representação. Quando você pega do dinheiro que não é seu, é de Deus, porque tudo é dele, e devolve para ele o que já era dele. Mas muitos ainda têm dificuldade de entender isso, mas não têm dificuldade de aceitar que Cristo Jesus morreu numa cruz para te salvar. Então há uma disparidade quantitativa aqui de valores, porque eu tenho dificuldades de dizimar 10% da minha receita, porque a minha racionalidade diz: vai faltar. Mas eu aceito o preço que foi pago por mim, que foi preço de sangue, do único Filho de Deus que se fez homem. Há uma disparidade aqui, há um desequilíbrio. O dízimo também traz proteção. Já aconteceu com você? Você está economizando, você está levando as finanças redondinhas, você não está dizimando, mas você está com a vida financeira equilibrada. Aí quebra a geladeira, tem que trocar o pneu do carro, que estourou, queimou o ar-condicionado, a máquina de lavar. Pastor, mas carro quebra. Sim, carro quebra, ar-condicionado quebra. Mas parece que quando nós estamos em desalinhamento com Deus, parece que há uma recorrência, há uma constância, porque a Bíblia está dizendo: impedirei que pragas devorem suas colheitas. Tem gente que ganha muito bem e não consegue juntar dinheiro. O cara ganha um bom salário, mas vive apertado. As videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Dízimo traz proteção, traz equilíbrio, te dá a possibilidade de entender que Deus está se propondo a te cuidar, a cuidar de você, a cuidar, a equilibrar a sua vida financeira. É incrível como tem gente financeiramente desconexa, desequilibrada, e você vai ver as receitas, são boas receitas. Por quê? Porque o devorador todo dia, constantemente, uma hora é a criança que adoece, outra hora é um problema, outra hora é uma multa que chega, e assim vai. Por quê? Porque não está debaixo de princípios, porque não vive debaixo da proteção. Quando você entrega o dízimo, você consagra o restante. Com isso você ganha sabedoria financeira, vê seu dinheiro render, você não tem medo, você nunca está em crise, e você tem ousadia. Você entrega o seu dízimo: Senhor, os 90% também te pertencem, agora, Senhor, me dá sabedoria, para que isso aqui seja gerido segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Gente, eu tenho vários exemplos em aconselhamento de pessoas que me procuraram e já chegaram com as finanças arrebentadas, já chegaram com a matemática dizendo: não dá,
o que eu ganho não paga minhas contas. E aí eu só posso ir para a palavra, porque eu não posso falar para essa pessoa, faz o seguinte, vamos fazer um planejamento. Então você vai aqui organizando, e daqui a 6 meses, aí você começa a dizimar. Eu não tenho fundamentação bíblica para ensinar isso. Então chegou, pode chegar com as finanças do jeito que for. Chegou para mim e falou, cara, você está dizimando? Não, não estou. Então começa a dizimar. Mas como é que eu vou dizimar? Eu não ganho, tu não está dando. É isso. Porque não tem a ver com a matemática. Tem a ver com honra e fidelidade. Tem a ver com fé. Então eu ensino aquilo que a Bíblia me ensina. Pastor, mas como é que funciona isso? Eu não sei. O que eu posso dizer, e talvez aqui testifique no coração de alguns, porque eu já ouvi esse testemunho, e já aconteceu na minha vida. O dinheiro não dava. Começa a dizimar, porque você dizima na hora que você recebe, e aí você já olha o cenário que já não estava certo, e você já dizimou, porque você dizima na hora que você recebe. Se você deixar para dizimar no final do mês, você está dizendo, Deus, se sobrar eu vou dizimar. Está errado. Aí já chega no mês, já tá desconexo, e você dizima, e aí chega no final do mês, deu certo. E aí o cara fala, pastor, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não, antes não dava, agora está dando. Pastor, antes não sobrava, agora está até sobrando. Como é que é isso? Não sei, conversa com Deus. É a promessa dele que chegou na sua vida. É a realidade dos céus. Porque sabe o que acontece? A gente vive numa dimensão terrena da escassez, da miserabilidade, daqueles que olham na racionalidade e dizem, poxa, isso aqui não dá. Mas se você tem identidade espiritual, você tem que olhar para as abundâncias celestiais, porque Deus lá em Malaquias falou, olha, se você for fiel, eu não vou abrir uma janelinha, eu não vou abrir uma gavetinha, eu não vou abrir uma fissura para que a bênção chegue na sua vida. O que Malaquias diz? Que o Senhor fala em Malaquias? Eu abrirei o quê? As comportas dos céus. A cultura celestial é cultura de abundância, não é de escassez. Você precisa fazer uma metanoia. Não estou sendo aqui um pregador de prosperidade, da teologia da prosperidade. Eu estou pregando seriamente que para os filhos e filhas de Deus, Deus se compromete com a sustentação, com a plenitude de vida. Isso traduzindo, pode ser financeiramente bom, grande, ou pode ser financeiramente equilibrado. Mas o Senhor honra a sua palavra. E você está desperdiçando isso. O dízimo traz bênçãos sem medidas. Já falei. Nós cantamos aqui, né? O que Deus promete, Ele cumpre. Você crê em Deus? Tem alguém aqui que não crê em Deus? Tem alguém aqui que não crê em Deus? Você crê que Deus é fiel? Tem alguém aqui que não crê na fidelidade de Deus? E aquilo que Deus prometeu na sua palavra, você crê que Ele vai cumprir? Tem alguém que não crê que Deus é fiel e cumprirá a sua palavra? Então fechou. Fechou. Por que você ainda não está andando em fidelidade a Ele? Porque se você crê que Ele é fiel, se você crê no seu coração que Deus é fiel e que cumpre as suas promessas, o que está faltando para você experimentar a fidelidade e as promessas dele? Fazer o que ele está recomendando. Voltem-se a mim, se aproximem, retornem para o relacionamento, retornem para a proximidade, que eu vou me aproximar de vocês. A mão do Senhor está sempre estendida ao nosso favor. Ainda assim, somos resistentes. Há um orgulho inerente à condição do homem. Há um orgulho, uma altivez que parece que está incrustada no coração do homem. Quando tem um Deus
que se compromete com as suas promessas, que é fiel às suas promessas, que quer te inundar com as suas promessas, e ainda assim, nós preferimos caminhar por vista, por aquilo que dominamos, por aquilo que experimentamos, pela nossa racionalidade, quando a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então eu quero te convidar a mudar a sua racionalidade, a mudar a sua forma de ver Deus. Você precisa mudar a sua forma de ver Deus, porque você, como todos, e muitas vezes eu também, olhamos e nos abatemos e nos deixamos envolver pelas nossas circunstâncias que dizem: olha, você não tem uma vida abençoada. Ou eu olho para a minha realidade e não consigo traduzir: essa é uma vida abençoada. Mas por que não é uma vida abençoada? Se Deus prometeu uma vida abençoada, se Deus na sua palavra nos prometeu bênçãos sem medidas, boa, recalcada, sacudida, transbordante, por que não é realidade na minha vida? Deus está mentindo? Deus mudou? Ou Deus se esqueceu de mim? Nenhuma dessas afirmativas. Se há algo que não está acontecendo na sua vida, ou se o momento que você está vivenciando é diferente daquilo que você espera, mapeie o seu coração, porque o salmista, de uma forma sincera, fala ao Senhor: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo. Então, se há algo que não está legal, que não está batendo, não está fechando, não tem nada a ver com a fidelidade de Deus, tem a ver com o nosso posicionamento. Quantos querem uma vida abençoada? Quantos querem viver essa vida abençoada? Como que é essa vida abençoada, pastor? É só dinheiro? Não, tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro está no pacote, dinheiro está no contexto, mas não está no centro. Porque uma vida abençoada não é uma vida de satisfação financeira, não é uma vida de abundância financeira, porque tem muita gente que vive vidas abençoadas, as quais a maioria de nós jamais experimentou, ou talvez venha a experimentar, que vivem vidas modestas, mas entenderam que a bênção do Senhor se configura no ambiente de intimidade e relacionamento com Ele, não o saldo bancário, mas Deus, conforme sua promessa na sua palavra, quer abençoar a sua vida. E se é a sua realidade, o seu desejo do seu coração, eu quero te convidar a ficar em pé. E a primeira palavra, o primeiro apelo que eu quero fazer é para mudar a sua identidade, porque há promessas do Senhor em Malaquias se referiam a Israel, e as promessas do Senhor para hoje são para os filhos e filhas, e nem todos somos filhos e filhas. Pastor, como é isso? Sim, é bíblico. Todos somos criados por Deus, e como criaturas, só somos criaturas, mas em Cristo Jesus, o Senhor quer te dar uma identidade, mudar a sua natureza, transformar você de criatura em filho, e como filho, herdeiro das promessas. Então, se há alguém aqui que nunca, em nenhum momento, decidiu entregar a sua vida a Jesus, mudando a sua identidade, agora em Cristo, se tornando filho ou filha de Deus, se há alguém que deseja
nesse momento, manifestar para os céus que quer aceitar Jesus como seu Salvador, a única coisa que eu peço é que você se identifique. Aonde você está, erga sua mão, queremos orar por você. Há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Nós temos uma jovem ali. Aleluia. É sobre isso. Uma vida abençoada chegará na sua vida, filha. Você experimentará da condição de filha. Transformações virão sobre sua vida. Transformações virão por sua vida. Podem orar por ela, por favor. Mais alguém? Mais alguém? Que entendeu que as promessas são para filhos. Quantos? Mais alguém? Um último apelo, porque todos queremos uma vida abençoada, mas nem todos estamos em fidelidade, nem todos temos cumprido o chamado de glorificar, honrar o Senhor, sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Mas eu não vou expor você, o meu objetivo não é esse. Eu quero que você, no seu coração, no seu interior, porque tem tudo a ver com o coração, e quem vai sondar os corações não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então agora, enquanto estamos sendo conduzidos na adoração, você vai orar comigo. Segura só um pouquinho, eu vou fazer aqui uma oração. Segura aqui um pouquinho. Dá para projetar por mim, por favor? Eu quero que você faça comigo essa oração. Vamos juntos fazer essa oração? Pai, reconheço que sou teu, e tudo que tenho é teu. Sou muito agradecido pelo teu constante cuidado. Perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo. Me ajude a ser fiel em todas as situações. Me ajude a entregar fielmente 10% dos meus rendimentos. Eu creio que assim irei para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por me dar uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Que seja realidade. Que seja realidade na sua vida. Que essa oração seja um compromisso seu, particular, íntimo, de experimentar algo novo, acessível diante do Senhor. Entenda, o chamado é do Senhor, mas muito mais, o Senhor não precisa, entenda, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas com a sua fidelidade, Ele quer intervir na sua vida, de forma que você ainda não experimentou, e se já experimentou no passado, mas se distanciou dessa realidade, Ele está falando, volte-se a mim, e eu me voltarei a você, e você vai voltar a experimentar aquilo que talvez no passado já tenha experimentado. Seja essa realidade na sua vida, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém, amém, aleluia. Queridos, há um chamado de expansão do reino, há um chamado de intervenções externas. Quinta-feira estivemos no pronto-socorro, distribuímos 200 kits de alimentos, um lanche, um suco, para as pessoas que estavam ali. É o reino, é a igreja transcendendo
expandindo, saindo das quatro paredes. Todos os recursos que são arrecadados nessa igreja são geridos com absurda responsabilidade, com transparência, mas principalmente com temor ao Senhor. Com temor ao Senhor. Quando nós entregamos o dízimo, ele não nos pertence. O que vai ser feito dele não é da nossa competência. Mas quem assume essa responsabilidade responde diante do Senhor. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Faça a sua parte e confie que o que está sendo feito em fidelidade sobre as direções do Senhor Jesus. Amém? Ergam suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.